Bom, galera, boa tarde. Vamos começar agora a falar um pouquinho mais sobre genética. E como a gente já viu, vários historiadores, vários filósofos, biólogos tentaram explicar como é que as características eram passadas de uma geração para outra. E Gregor Mendel era um monge que ele começou a estudar isso e ele utilizou ervilha. Essa ervilha aqui, a Pisum sativum. Ele utilizou essas ervilhas para fazer seus estudos, porque era uma ervilha que tinha fácil acesso, reprodução muito fácil, reproduzia em pouco tempo, então em um curto período de tempo ele tinha os descendentes e poderia analisar esses descendentes, e em grande quantidade. E isso foi por volta da segunda metade do século XIX que Mendel fez esses estudos. Ele utilizou essas sementes, pessoal. Ele fez autofecundação com algumas sementes e ele fez também a fecundação cruzada com algumas plantas, com a planta da ervilha. Primeiro a gente tem que entender o que é essa autofecundação e fecundação cruzada para poder começar o estudo de Mendel. Autofecundação, pessoal, é quando ele pegava uma mesma planta, então as mesmas flores, e cruzava o grão de pólen com o estigma daquela flor. Então colocava o grão de pólen no mesmo estigma e gerava um descendente oriundo da mesma planta. A ervilha, esse tipo de ervilha aqui é uma planta hermafrodita, que ela pode se autofecundar, fecundar a si mesmo. Mas ele também fez a fecundação cruzada, que ele pegava plantas diferentes, preste atenção, plantas da mesma ervilha, viu? Então duas plantas diferentes e dessa ervilha e fazia a fecundação cruzada. Ele pegou, pessoal, e foi analisar algumas características dessas plantas. Essas características a gente vai ver agora. Bem, pessoal, continuando. Mendel ele pegou e fez essas autofecundações, depois fecundação cruzada para ter resultado dos seus estudos. Ele analisou essas características da planta, pessoal. Mendel teve um grande destaque porque ele analisou cada característica individual. Ele não misturou as características. Por exemplo, analisar se a forma da semente misturado com a cor da vagem daquela planta, não. Então ele fez cada análise aqui de uma forma bem individual. E observando essas características, ele conseguiu da seguinte forma, pessoal. Vamos prestar atenção em o conceito de linhagens puras e linhagens híbridas. Linhagem pura, pessoal, é quando ele pegava uma planta, autofecundava, e as sementes ou a cor da semente, seja lá o que fosse, era exatamente igual ao indivíduo parental, aos pais. Por exemplo, se ele pegasse uma planta que a semente fosse lisa, e fizesse a fecundação ali, todas aquelas sementes lisas, ele dizia que aquela planta era pura. Se fosse todas da cor amarela, e fecundasse, todas nascessem amarela, era pura. Mas se, por exemplo, ele fecundasse, fizesse autofecundação, e nascesse tantas sementes com a cor amarela, quanto sementes com a cor verde, ele dizia que aquele indivíduo parental ali, o pai, a planta mãe, a planta pai, eram plantas híbridas. Aí esse híbrido significa dizer que tem uma mistura, a gente vai já entender um pouquinho mais sobre o conceito de híbrido. Mas entenda que tinha a linhagem pura e a linhagem híbrida. Pura é quando gerava descendentes iguais, exatamente iguais, 100% iguais. E isso não só na primeira geração, a gente vai ver aqui os tipos de geração. Continuando, pessoal. Mendel fez o seguinte, pessoal. Ele analisou diversas gerações. Ele não pegou um conjunto de plantas, olhou, fecundou e observou a primeira geração, os primeiros resultados, não. Ele fez isso diversas vezes. Ele pegou uma linhagem pura. Então, digamos, para a cor da semente, eu vou analisar só uma característica aqui, um exemplo. Digamos, para a cor da semente ser amarela ou verde. Existiam essas duas características. Ou a semente nascia verde ou nascia amarela. Ele fez o seguinte, ele pegou uma linhagem pura, como assim? Linhagem, em que tinha plantas somente amarela, e fez uma fecundação cruzada. Como eu disse lá no início, ele fez a fecundação cruzada entre uma planta da cor amarela, da semente da cor amarela, e cruzou com a planta que tinha sementes da cor verde. Aí essa primeira fecundação aqui, pessoal, o indivíduo com as cores amarela com o indivíduo da cor verde, a gente chama de geração P ou geração paterna, geração paternal, geração primária, é a primeira linhagem. Ele fez fecundação cruzada. Nasceu alguns indivíduos. Desses indivíduos que nasceram, ele observou, olha, era linhagem pura, todos amarelos, com todos verdes. Quando nasceu, pessoal, todos esses aqui, que ele chamou de geração F1, a geração de filhos 1, essa geração aqui, ó, todos nasceram da cor amarela. Ele achou um pouco estranho. Então, como é que tinha indivíduos verdes e nasceu todos amarelos? Aí ele fez o seguinte, ele pegou agora uma única planta dessas e fez autofecundação. Diferente aqui em cima, as primeiras foi fecundação cruzada, um amarelo com um verde. Aqui nasceu um indivíduo, todos amarelos, aí ele pegou somente uma planta, somente uma flor, e fez a autofecundação daquela flor.
Pegou os grãos de pólen da mesma flor e fecundou com ela. Aí essa fecundação aqui a gente chama de autofecundação de híbridos. Ele ainda não sabia que era híbridos aqui, mas aí teve a geração F2, ó. Geração parental, aquela a fecundação cruzada, desculpa, fecundação cruzada, gerou a geração F1, a geração de filhos 1. Depois que teve essa geração de filhos, ele pegou um dos descendentes ali e fez a autofecundação, fecundou consigo mesmo. Aí teve a geração, quando teve esse cruzamento, teve a geração F2, geração de filhos 2. Esses indivíduos, pessoal, ele conseguiu agora observar que tinha uma parte de indivíduos que eram amarelos e outra parte de indivíduos que era verde. Então, teve uma variação aqui no começo, amarelo e verde. No segundo, todos amarelos. No terceiro, verde. O que foi que Mendel conseguiu observar, pessoal? Ele observou que um caractere aqui, que ele chamou, ou um fator, ficou escondido. Como ficou escondido, deixou de aparecer, ele disse que ficou em recesso. Aí ele chamou isso aqui, esse fator, de um fator recessivo. Essa parte dominante e recessivo já começa aqui, ó. Então, aquela parte ali, ó, o que era amarelo, dominava sobre ele. Então, na primeira geração aqui, iria desaparecer aquele caractere recessivo, mas depois iria aparecer novamente. Aí ele chamou os caracteres que sempre apareciam de dominantes e os caracteres que ficavam em recesso, alguma vez, recessivo. Olha aqui, pessoal, como foi que Mendel fez. Ele pegou uma linhagem pura, geração parental, cruzou com outra, fez a fecundação cruzada, uma planta verde com a planta amarela, das sementes da cor amarela. E ele observou que, ó, no começo eram todas puras. Quando ele fez essa fecundação cruzada, todos os filhotes de geração F1, filhotes não, planta não tem filhote, mas os descendentes F1, nasceram todos amarelos. Depois, ele pegou uma única semente dessas aqui, gerou uma nova planta, né? E ele observou que depois que teve a autofecundação ali, nasceram na geração F2 plantas com sementes amarelas e plantas com sementes verdes. O que foi que ele disse, pessoal? Ele observou que tinha uma certa proporção ali. Então, ele observou que de 8.000 sementes que tinham sido geradas aqui na F2, de 8.000 sementes, 6.022 eram amarelas e 2.001 eram sementes de cor verde. Se a gente for reduzir isso aqui, trazer uma proporção, dá uma proporção de 3 para 1. Quase 3, dá 3.01, se não me engano, para 1. Mas arredondando, de 3 sementes para 1. Então, para cada semente verde, tinha 3 amarelas. Aí, isso aqui é onde ele deduziu que tinha os traços dominantes. Olha, pessoal, aqui essa dedução dos traços dominantes foi o que Mendel disse. Olha, na geração parental, todos eram puros. Quando cruzavam, apareceu somente sementes de cor amarela. Aí ele disse que aquela semente de cor amarela é porque era dominante. Tinha um fator dominante ali que prevalecia sobre o fator verde, que reapareceria somente na geração F2, na segunda geração. Ele representou esses esquemas, pessoal, da seguinte forma. Ele pegou aqui a gente já vai entender essas letras que algumas pessoas já viram, já estudaram isso antes, mas essas letras, pessoal, têm uma certa representação. A letra minúscula vai representar o caractere recessivo, a informação recessiva. A letra maiúscula vai apresentar o caractere dominante, que é aquele que sempre vai aparecer. O recessivo é que às vezes aparece, às vezes não. E a gente vai ver as probabilidades depois disso, como é que vai aparecer ou não. Então, sempre, pessoal, a gente pega a primeira letra do caractere recessivo e pega essa letra como símbolo. Aqui é somente um símbolo, viu? Somente uma representação. Então, o caractere recessivo não é o verde, não é o que às vezes aparece, às vezes não. Então, a gente pega o verde, transforma ele numa letra minúscula, e ele vai aparecer depois também com o caractere dominante, que vai aparecer o V maiúsculo. Então, tem 3 formas de aparecer, pessoal. Homozigoto é quando os 2 caracteres são iguais. Heterozigoto é quando os 2 são diferentes. Então, o homozigoto ele pode ser dominante, os 2 podem ser dominantes, ou, se for 2 iguais, recessivo. Então, homozigoto dominante, homozigoto recessivo. Quando os 2 são diferentes, heterozigoto. Isso aqui, pessoal, é o seguinte. Daqui a pouco a gente vai ver como é que isso aqui se separa, como é que tem 2. Aí entra a parte onde eles descobriram os genes. Mas aqui já é a primeira lei de Mendel, pessoal. Como é a primeira lei de Mendel? Os fatores que condicionam uma característica segregam-se na formação dos gametas, sendo puros em relação a cada fator. Pessoal, lembra que lá em gametas, quando a gente estudou meiose, cada cromátide irmã se separavam. Mendel, inicialmente aqui, não tinha um conhecimento aprofundado sobre genes, sobre gametas, mas
sobre pelo menos sobre cromossomos, como os cromossomos se dividiam e separavam para uma célula. Hoje nós já sabemos que é por meiose. Então esses fatores aqui, pessoal, a gente vai ver que eles vão estar nos genes. Mas Mendel, ele antes de entender os genes, ele já disse o seguinte, olha, esses fatores eles se separam. Então vai um dominante para o pai, para a célula do pai, e vai outro dominante para a célula da mãe. Então, isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho. Olha aqui, pessoal. A primeira lei de Mendel diz que aqueles fatores ali, ó, para a cor da semente, eles vão se segregar, separar-se, pessoal. Segregação é a mesma coisa que separação. Então, Mendel falou que aqueles fatores, eles se separam durante a formação dos gametas. Então, a gente já conhece a meiose, já tem vídeos aí explicando como é a meiose. Cada cromátide, pessoal, vai ter uma informaçãozinha daquela, ó. Aqui eu não coloquei, só um minutinho. O Vzão e o Vzão. Cada cromátide vai ter uma característica. Esses cromossomos, lembram que são exatamente iguais? Eles são homólogos a esse. Então, cada cromossomo vai ter o seu homólogo, o que veio do pai e o que veio da mãe. Isso a gente já estudou. Aí vai ter o gene ali. Mendel ainda não sabia que isso era o gene. Ele chamou isso de fator. Então, os fatores são os genes, pessoal. Ele chamou isso aqui de fator. Esses fatores, ele disse que ia segregar na formação dos gametas. Então, esse fator aqui, ó, que seria recessivo, estaria em um dos cromossomos. O outro fator dominante estaria em outro cromossomo. Lembra que eu dei o exemplo, por exemplo, valeu, parabéns. Da cor do olho. O homem vai ter um gene correspondente à cor do olho e a mulher também vai ter o gene correspondente à cor do olho. Aqui no caso, como a gente está estudando semente de ervilha, a semente que veio do grão de pólen lá, de origem paterna, vai ter o gene para condicionar a cor da semente, que é esse gene aqui. No cromossomo homólogo dele, também vai ter o gene para caracterizar a cor da semente. Só que um vai ser recessivo e o outro vai ser dominante. Um vai caracterizar a cor amarela e o outro vai caracterizar a cor verde. O que prevalecer ali, o que for mais dominante sobre o outro, vai expressar a sua característica. A gente vai entender depois esse conceito de dominante e recessivo, pessoal, melhor. Não entendo que isso aqui é inferior a essas coisas. A gente vai entender isso depois, melhor. Mas entenda que é o seguinte, esses fatores eles vão se separar na formação do gameta. Cada cromátide daquela não vai ser separado em uma nova célula. Então, um dominante, um que tem a cor amarela, vem para cá. Um que faz a cor amarela, um que vem amarelo para cá, outro amarelo para cá. Um que tem a cor verde vem para cá e outro que vem para cá. Aí cada um aqui, ó, gerou um gameta. Aí aqui vem já na parte de probabilidade. Vai gerar, digamos, um grão de pólen. E essa célula aqui, fosse da mãe, vai gerar a oosfera, que é a célula feminina, a célula reprodutora feminina das plantas. Então, cada célula aqui, cada gameta vai poder, esse aqui vai poder se juntar ou com esse, ou com esse, ou com esse, ou com esse. Lembrem que cada gameta junta-se apenas com outro. A gente já viu isso. Aí digamos que esse gameta aqui se junte com esse gameta aqui. Vai gerar um indivíduo com a cor verde. Mas se esse aqui se juntar com esse aqui, aí olha, esse aqui é amarelo, domina sobre esse, o indivíduo vai ter sim o gene recessivo, mas vai prevalecer a cor amarela. A cor amarela é dominante sobre a cor verde. Aí se esses dois aqui conseguirem se cruzar, se fecundar, os dois juntos, aí vai gerar um indivíduo homozigoto dominante. Entendam, pessoal? A segregação dos fatores que Mendel falava era essa. Ele não sabia que existiam esses cromossomos ainda, mas ele sabia que esses fatores se separavam lá na meiose, na formação dos gametas. Ele não sabia que eram os genes ainda. E ele chamou aquele de fatores. Essa é a primeira lei de Mendel, pessoal.